Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante: pesquisas em saúde e espiritualidade. O nosso convidado é o Dr. Hélio Pena, que tem um trabalho maravilhoso estudando metodologicamente a fé, a ciência e as suas relações com a saúde. E ele também vai falar um pouquinho mais sobre a medicina baseada em evidências. Vamos acompanhar. Eu acho que, como em qualquer ramo da ciência, e especificamente o que a gente está discutindo em qualquer ramo da medicina, a gente tem diversos tipos de métodos de estudo. Tem pesquisas mais básicas, talvez para pensar em ciência básica, aquela ciência com experimento em laboratório, seja um caminho um pouco mais difícil, pelo menos falando um pouco da minha experiência, talvez seja um pouco mais difícil imaginar que métodos a gente poderia utilizar. Mas um método que é muito utilizado na medicina desde o início do século, que é a pesquisa clínica mesmo, ou seja, que é a pesquisa envolvendo o paciente como voluntário de pesquisa e fazendo as intervenções nesses pacientes e comparando com pacientes iguais que não sofreram essas intervenções, esse seria um bom caminho metodológico para estudar a espiritualidade. Eu acho que o conflito maior talvez que se tenha é preconceito talvez de ambas as partes. Acho que não há uma dissociação, não há por que dissociar a ciência da fé. Talvez avaliar a fé de um método, utilizando os métodos científicos, seja um bom caminho para que o cientista ou quem professa a ciência acredite um pouco mais na fé, e talvez os que professiam a fé como sua ciência de vida se perderem um pouco também o seu preconceito de permitir a avaliação do ponto de vista metodológico, científico dessa fé, as coisas confluem. Eu acho que o conflito está muito mais na cabeça das pessoas. Existem grandes cientistas que são professores de fé e que conhecem e que estão dispostos a avaliar isso metodologicamente falando, assim como existem grandes espiritualistas, se é que a gente pode chamar assim, que certamente estariam dispostos a submeter os seus processos a avaliações metodológicas científicas com a mente aberta. Eu acho que o principal quebra de paradigma que a gente tem que ter é abrir a mente dos dois lados. Eu confesso que há algum tempo no início eu tinha um certo medo de que isso fosse apenas um modismo. Mas eu acho que a medicina, de um modo geral, ela está passando por uma nova revolução, como a gente fala, porque nós chegamos a um extremo de tecnologia e de recursos e nós fomos com muito tempo perdendo a questão da humanização ou da humanidade da medicina, se é que a gente pode usar esse termo. Acho que a recuperação da fé, ela vem, ou a avaliação da espiritualidade dentro da medicina, ela vem ao encontro dessa nova tendência de uma preocupação maior de humanização e de uma preocupação de uma visão mais ampla do paciente, que não se restringe apenas ao laudo de uma tomografia, ao laudo de um eletrocardiograma, ou uma ausculta pulmonar, mas uma avaliação como um todo. Como espiritualidade certamente é algo que compõe o dia a dia das pessoas e que tem uma profunda influência nos comportamentos, nos hábitos e, por consequência, na saúde, eu acho que essa preocupação com a espiritualidade e a sua interface com a saúde é uma preocupação real. Acho que os médicos demoraram um pouco para acordar em relação a isso, mas ela é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que existem vários nomes, eu talvez não queira ser injusto de citar tantos, mas alguns muito fortes são. Fora do Brasil, eu acho que um dos principais, até por ser um profissional de formação clínica e que tentou traduzir isso de uma forma metodológica muito palpável, até para quem não é um profissional que professe algum tipo de fé, mas para que incorpore isso na sua prática clínica, na própria história clínica do doente, foi um pesquisador americano chamado Harold Koenig, que já esteve aqui no Brasil em alguns eventos focados em espiritualidade, mas é um pesquisador com
com publicações na área muito importantes, inclusive o principal livro no momento teórico mesmo, com embasamento científico muito bom, focado para quem não necessariamente é um espiritualista, mas para alguém que quer incorporar essa nova prática dentro do seu método de trabalho, que é um livro que acho que já tem pelo menos 15 anos no mercado, com várias edições. Esse é um nome muito forte. É o coordenador de um departamento de saúde e espiritualidade numa das principais universidades americanas, que é a Duke University, uma universidade que tem um renome na área científica, na área da cardiologia, que é a minha área muito forte, então isso também agrega muita seriedade ao trabalho que ele faz, porque tem um departamento, uma seção dentro dessa universidade, aberta por ele, dedicada a isso e reconhecida. No Brasil tem vários nomes já que batalham há algum tempo, alguns mais focados à espiritualidade, ao espiritualismo, outros já puxando este braço para a ciência também. Eu cito muito o Alexander Moreira, que é um colega que foi da Universidade de São Paulo, atualmente na Universidade do Triângulo Mineiro, se não me falha a memória, que foi um inovador no sentido de fazer uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Psiquiatria, abordando um tema de espiritualidade, uma tese muito boa, e na sequência coordenou a editoração de um dos números da revista de psiquiatria, uma revista indexada nos principais bancos de dados médicos brasileiros, falando exatamente sobre os vários aspectos da espiritualidade e a sua influência na saúde. Acho que é uma contribuição que foi marcante para a medicina brasileira e para a discussão da espiritualidade no Brasil, e eu não poderia deixar de citar esse nome.